do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Irmãos, Deus é fiel em todo tempo conte com a graça e a misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Não tente depender de você mesmo, dependa de Deus. Entenda, as coisas dependem do nosso desempenho, nossa correria, o que a gente faz, o que a gente não faz. Mas nunca se esqueça, se Deus não estiver conosco, não acontece nada. Então, entenda o seguinte, conte com Deus em todo momento da sua vida, em toda situação. Creia que tem um Pai que está cuidando da nossa vida, Ele tem uma direção, um caminho, deu um negócio lá no corpo, Ele vai trazer cura, deu um negócio lá na mente, Ele vai trazer cura. Então, creia na bondade de Deus, entendeu? Às vezes as batalhas, elas acontecem na mente, elas acontecem, às vezes não, a maioria das batalhas acontece na mente. Então, creia na misericórdia de Deus, né? Cada dia é diferente um do outro. Então, em todo tempo nós vamos contar com Deus, ó. Presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus, vamos se encher da palavra de Deus. Se não tiver palavra, nós não caminhamos. Presta atenção. 1 Reis 19, versículo 3, e depois você vai para 1 Reis 19, 3 e Mateus 11, 28, 1 Reis 19, 3 até o 7, Mateus 11, 28 até o 30 e depois Romanos 8, 26, tá bom? Vamos lá? Ó, assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar sua própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá. Deixou ali o seu servo. Presta atenção. O que está acontecendo aqui? Qual é esse contexto? Esse contexto aqui é quando Elias ele, ele foge lá por causa da Jezabel lá, né? E ela ameaça ele. E ele já tinha tido muita experiência ali, umas experiências tremendas em relação a tudo que tinha acontecido. Deus tinha dado experiência para ele ali, aconteceu lá, ele orou, Deus respondeu com fogo, e aí Deus respondeu com fogo, as coisas aconteceram, então ele estava vivendo um momento ali extraordinário com Deus, porque, né, um movimento extraordinário. Então você fala assim, nossa, ele estava vivendo um momento extraordinário e logo no próximo capítulo ele recebe ali a ameaça de Jezabel e tal, e um monte de coisa acontece. Irmão, é assim. O que aconteceu aqui com a vida dele? Ele teve que fugir, ele teve que correr, porque senão ele ia morrer. Por que isso? Porque isso é coisa de ser humano. Deus deu a orientação para ele, ó. Ó só, irmãos. Então, ele recebeu a orientação, depois de ter vivido tudo aquilo, acabou lá com os profetas de Baal, Deus mandou chuva, né? Foi um período ali que Deus já estava para mandar a chuva e mandou chuva. E depois a Jezabel ameaça ele. O que ele faz? Ele foge. Irmão, presta bem atenção. A gente precisa entender que quem é Deus é Deus. Eu sou ser humano e você é ser humano. Pode acontecer de um dia a gente estar mega feliz. E tem outro dia que a gente está ali, né, numa situação diferente. Eu preciso entender isso, eu preciso entender e você precisa entender. Por quê? Porque quanto mais cedo nós entendemos isso, nós vamos para o lugar aonde nós temos a resposta de Deus. Olha só, quanto a ele fez, ó, então pertence a Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar sua própria vida. Chegando em Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez o deserto, presta atenção aqui comigo, pelo caminho de um dia, quanto ele fez pelo deserto, a caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de giaste, uma espécie de arbusto. E ali orou pedindo para si a morte, dizendo, agora basta, ó Yahvé, retira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se
e dormiu ali mesmo, sobre a giaste. Mas eis, olha só, presta bem atenção. Você acha que Deus não te entende? Deus te entende, querido. Querida, homem de Deus, mulher de Deus, Deus te entende, sim. Eu não entendo você, e você não me entende. Eu não entendo o outro, e o outro não me entende. Mas Deus te entende. O que aconteceu com ele? Ele estava vivendo aquele movimento todinho. Ó, Deus respondeu com fogo, lambeu lá o altar, a água que tinha lá. Depois ele foi lá, deu um jeito nos profetas de Baal. Aí foi lá pro monte orar. Deus mandou a chuva. Ó, vai chover, viu, Acabe? Vai chover. Aí depois essa mulher ameaçou ele, depois que veio a chuva, né? Você vê como é que é as coisas? Irmão, presta bem atenção. O que aconteceu com ele? Estava cansado. Ó Deus, tira aqui a minha vida, que eu não sou melhor que meus pais, que meu profeta, que os profetas de antiga, que os outros. Ó, quanto a ele fez, agora pois, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre a giaste, mas eis que o anjo tocou e disse: levanta, levanta-te, alimenta-te. E abriu os olhos, e ao redor, e eis que ali junto à cabeceira havia um pão quente que fora assado sobre brasas, sobre pedras em brasas, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido ele, bebido, voltou a deitar-se. Irmão, ô irmão, deixa, Deus te entende, querido. Presta atenção. Às vezes, presta bem atenção. Isso aqui foi uma pausa. Ele não ficou deitado a vida toda, tá bom? Só para colocar um parênteses aí no meio da conversa. Não, foi uma pausa. Ele parou, ele não ficou ali o tempo todo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus se entende. E debaixo desse entendimento de Deus, ele traz o alimento que você precisa. É um pão, é um pouco de água fresca na botija, é um pão assadinho quentinho ali, gostoso. Já viu aqueles pão assado em casa? De vez em quando aqui tem. E é uma maravilha. Irmãos, a coisa boa, não é? Mas esse aqui, esse daqui era espiritual, foi o anjo que preparou para ele. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Anda em todo o tempo crendo na palavra de Deus, mas creia também no sobrenatural de Deus, que ele vem ao nosso encontro. Nós vamos viver o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus diante de cada situação, diante de cada condição. Nós vamos ver Deus agindo, vamos ver a mão do Senhor acontecendo, as coisas acontecendo. Deus é bom, Deus é misericordioso. Vem, deixa Deus cuidar de você, querido. Come aí o pãozinho quente, você deitou, está cansado, né? Às vezes tem coisas na nossa vida que nos deixa cansado. Às vezes, presta bem atenção. Vamos analisar o momento que esse homem está vivendo. Qual é o momento? Da manifestação direta da presença de Deus. Como? Ele estava lá, reuniu lá os profetas de Baal e tal, e os profetas clamou, não respondeu, não teve resposta nenhuma. Ele clamou, molhou lá o altar, aí primeiro ele repara o altar e tal. Então esse é o contexto que ele está vindo. Deus respondeu com fogo e labareda aconteceu lá, as coisas aconteceu. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Deus vem ao nosso encontro, sim. Mas, presta atenção. Aí, depois disso, dos profetas de Baal, dele ter, né, finalizado com eles ali, ele pegou e foi lá, orou. Aí falou assim: Elias, Acabe, vai chover, viu? Aí ele foi lá pro monte, orou. Aí o menino falou assim: tô vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Depois de ir lá 7 vezes, enquanto o Acabe foi comer, ele foi orar para o monte. Aí Deus respondeu a chuva lá e tudo mais. O que aconteceu com ele aqui? A mulher ameaçou ele. Aí o que ele fez? Fugiu da onde ele estava, foi para outro lugar. Irmão, ele estava vivendo momentos gloriosos com Deus. Mas o corpo físico, fisicamente, mentalmente, ele estava cansado. As coisas não estavam. Ele estava cansado daquilo tudo, das coisas que estavam acontecendo. Às vezes ele poderia ter feito alguma, poder falar assim, poxa vida,
Essa mulher encrenqueira mandou chuva, Deus respondeu, mostrou que é Deus, e mesmo assim ela está ameaçando, né? Mesmo assim ela quer encrenca, e eu ainda tenho que correr depois de orar e Deus mandar fogo, não é verdade? É uma coisa, parece que é contraditório, mas é coisa de ser humano, querido, é coisa minha e sua, mas deixa eu te dizer, ele veio ao nosso encontro, ele tem um pãozinho quente para você, eu não sei como que é o seu pão quente que você precisa. Aqui, ele recebeu um alimento físico para o corpo, nutriu o corpo dele. Mas na força desse alimento, ele andou 40 dias e 40 noites. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto ele estava no alimento dele, ele andou um dia, deitou. Na força deste alimento, ele andou 40 dias e 40 noites. Olha só. E abriu os olhos e ao redor, e eis junto à cabeceira havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasas, uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou-se a deitar. E o anjo do Senhor veio pela segunda vez e lhe tocou-lhe e recomendou: levanta, come, porque levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Irmão, vai para o monte de Deus, na força de Deus, em nome de Jesus. O que aconteceu com esse cara aqui? Ele não estava desanimado, estava depressivo? Depois de ter vivido toda aquela manifestação de Deus, o poder de Deus, as coisas acontecendo, porque é coisa de ser humano. Eu e você somos seres humanos. O que nós precisamos? De estar na presença de Deus, de viver o alimento espiritual de Deus na nossa vida. Se alimenta de maneira espiritual, em nome de Jesus. O anjo preparou um pão quentinho, tinha uma aguinha fresca para ele. Ele comeu, o que ele fez? Foi deitar de novo. O anjo falou: ó, termina de comer, come tudo que eu preparei aqui para você, come tudo. Depois disso, o que aconteceu? Andou 40 dias e 40 noites. Irmão, em nome de Jesus, come o alimento espiritual que Deus tem para você, em nome de Jesus. Eu não sei como é que ele vai vir ao seu encontro, mas eu tenho certeza que ele vem ao nosso encontro em nome de Jesus. Eu não sei qual é a forma que ele vai usar para falar com você, como que ele vai falar, mas ele vai falar com você. Então tenha plena certeza disso, em nome de Jesus. Olha só, continua aqui. Aí no Mateus 11, 28, já vamos finalizar rapidinho aqui. Ó, vinde a mim, presta atenção, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Olha só, o que Jesus está falando? Você está cansado de carregar sua própria carga, não tá? Então vamos até Jesus, que ele vai nos trazer alívio. Ó, e eu vos darei descanso. Ó, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. Assim acharei descanso para a vossa alma. E, meu irmão, anda na garupa de Jesus, tomai vosso lugar em minha canga. Ó, sobe aqui na minha garupa, filho. Vamos que eu vou te levar. Eu vou te ensinar um jeito melhor de viver. O que ele falou? Pois meu jugo é bom, minha carga é leve. Ó, meu jugo, o que é isso? O jeito, as tarefas, aquilo que nós vamos fazer debaixo da direção de Deus, não vai gerar peso, não vai gerar cansaço. Ele está falando aqui, não é ele que está falando? É quem que está falando? É Jesus, não é? Então cria aí, crente, em nome de Jesus, para de viver do seu jeito, se alimenta com o espiritual de Deus, que você vai ser fortalecido. Entenda que coisas acontecem na nossa vida porque nós somos seres humanos, e quando nós deixarmos esse corpo um dia, que não vai ser agora, né? Você quer ir agora? Nós ora e pede para Deus, mas quando for a nossa hora, brincadeiras à parte, né? Mas quando for a nossa hora, que a gente deixar esse corpo aqui, que nós, ou se o Senhor Jesus vir nos buscar na glória, pode acontecer uma coisa ou outra antes, não é verdade? O que vai acontecer? Nós vamos ficar felizes, cheios da glória, da presença de Deus, cheios da graça, da misericórdia de Deus. E aí esse corpo que se cansa, a nossa mente que se frustra, muitas vezes você fica frustrado com uma coisa, fica frustrado por causa de uma coisa, por causa de outra, precisa do alimento espiritual. Viva do jeito que Jesus quer que você viva, em nome de Jesus, segue a direção dele. O que ele vai falar ainda mais para mim e para você aqui? Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em
nossas fraquezas. Irmão, não estou falando de pecado não, tá? Estou falando fraqueza mesmo. Tem fraqueza em nós. E, tudo bem, pecado é fraqueza, né? A gente pode cair, fuja disso, né? Não venho senão tentação humana, mas fiel é Deus que vai dar um livramento. Então, presta atenção, querido. O que ele está falando? Ó, pois do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Irmão, tem hora que você está cansado, precisa viver do jeito que Jesus deixou para nós. É assim, eu não vou me cansar. Sobe lá na garupa de Jesus, ó, vem aqui, toma o seu lugar na minha canga aqui, ó, sobe aqui comigo, vem na minha garupa aqui que eu vou te levar, e você vai aprender o jeito de viver melhor, as coisas acontecendo de uma melhor maneira, e eu vou te falar uma coisa, ó, o Espírito Santo está intercedendo por você, que você não está entendendo como que vai acontecer as coisas, mas ele vai trazer aquilo que Deus tem para mim e para você, em nome de Jesus. Irmão, tem coisa que é coisa de ser humano, em nome de Jesus, presta bem atenção. Ele não ficou lá deitado o tempo todo, não, viu? Ele levantou e andou 40 dias, 40 noites. Depois, Deus até levou ele e o Eliseu ficou com a capa, ficou com o ministério dele, né? Com a unção, né? Com o ministério que ele deixou. Irmão, ele ficou parado. O que Jesus está falando? Filho, para de viver do seu jeito e viva do meu jeito, que vai dar certo. Você não vai ficar cansado. Meu jugo é leve, ó, meu fardo, o que ele fala? Aqui, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Quer dizer o quê? Que eu não vou carregar além do que eu posso. Às vezes a gente fica carregando coisa que você não pode. Tem coisa que você não pode carregar e eu não posso carregar. Não entendo, não faz sentido. Por quê? Porque eu estou vivendo do meu jeito. Vai ver do jeito de Jesus, vai dar certo. Bora orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo a Ti nesta hora, Deus, que o Senhor possa vir em cada um de nós com um pão, Deus, com a água fresca, o pão espiritual, a água espiritual, Deus, que vem do Senhor, o alimento, Deus. Deus, eu sei que o Elias se alimentou de maneira física, mas aquilo nutriu ele de uma forma tal que ele andou 40 dias e 40 noites na força daquele alimento. Senhor, ô Pai, é o que está falando aqui, na força daquele alimento, Deus. Senhor, em nome de Jesus, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites. Senhor, nos enche da tua presença, nos enche da tua unção. Jesus, que nós possamos tomar o seu jugo, Pai, e viver da maneira que o Senhor tem para nós. Nós estamos vivendo do nosso jeito, Pai, e gera cansaço, gera fraqueza espiritual. Abre o nosso entendimento, nos fortalece de maneira espiritual. Enche a vida do meu irmão, da minha irmã, da tua unção, do teu poder, em nome de Jesus. Deus, mesmo o Elias vivendo, Deus, todos aqueles movimentos espirituais, a sua grandeza, a sua manifestação, ele viveu um momento de cansaço, Deus, e até depressivamente. Nos enche da tua presença, nos enche da tua graça, nos fortalece, e nós te louvamos por essa palavra, porque o Senhor é Deus e está cuidando de nós e nos entende, e nós te louvamos em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.